Fino? Hã? O que ele quer dizer com fino? Que é fino mesmo. Entendeu? Mas tá bonito. Que maravilha. Esse aqui é o diretor Arsen Labreda. Tá bonito. Esse Muito aqui sou bom. Tá certo. E isso aqui? Esse é o Esse camarim. é seu figurino. Esse é o meu figurino. Muito bem cuidado, tá certo. Entendeu? Tá bonito. Esse aqui Tá é o... lindo. Alto Nossa. nível. Bom, Aderbal, primeiro, obrigadíssima aqui por essa conversa. A gente tem aí você como uma enorme referência aí nas nossas escolhas aí no campo da arte. Eu queria começar perguntando para você um pouco dessa, acho que no momento que a gente vive hoje, Brasil, mundo, São Paulo, e dessa relação da arte com o campo social mesmo, essa importância dessa voz, né, que a arte assume dentro dessas relações sociais, políticas tão conturbadas, confusas que a gente vive aí. A arte talvez fique como uma resistência utópica, quer dizer, como a arte constrói de qualquer jeito utopias. No momento em que, por exemplo, as utopias ficam um tanto esmagadas, a necessidade de querer transformar, as possibilidades, digamos, campos sociais da transformação, os campos sociais que são aqueles que mais querem o progresso, a felicidade, as melhores relações sociais, no momento em que esses campos estão mais constrangidos, mais massacrados, mais perseguidos, talvez cresça a importância da resistência artística, porque a arte, inevitavelmente, tem um vetor utópico fundamental. Você está sempre pintando outra imagem, você está sempre escrevendo outras fantasias, outras realidades, você está sempre no teatro procurando, digamos, outros olhares, colocando outros olhares sobre o homem, enfim. Reescrevendo a realidade. Reescrevendo a realidade. Então, esse vetor utópico da arte, num momento como esse, é fundamental. Eu sinto, Bia, a dificuldade de certos campos da criação artística, e especialmente um deles, que é o que me toca mais de perto, que é o teatro. O teatro perdeu muita importância social, o teatro perdeu muito espaço na sociedade. Aí tem uma parte de um tipo de teatro que parece que entrou no lugar. Eu até chamo de teatro industrial e teatro eletrônico. O teatro eletrônico, a televisão, não é? Que por exemplo, que mostra que, na verdade, o instinto de teatralidade, a necessidade de ver outras pessoas fingindo que são outras, diante de você que finge acreditar, esse instinto continua na sociedade. E é alimentado mal pela televisão, porque a televisão é um pouco, com exceções, claro, o teatro do século XIX, enquanto gênero, enquanto tudo, é o melodrama, por exemplo. Por excelência é o melodrama. Outro também teatro que também substitui, que, enfim, ocupa esse lugar, é o teatro que eu chamo de industrial, que é o cinema. Então, o cinema tem coisas maravilhosas e criou um elenco maior, tem um elenco universal. Então, você sabe que você tem ótimos atores do elenco nacional e tem ótimos atores do elenco universal que são do seu elenco tanto quanto os nacionais. Marlon Brando, todos os atores, de todos os tempos ainda mais, não só de hoje, tem o Humphrey Bogart, Ava Gardner.
enfim, Ingrid Bergman, Liv Ullmann, ou seja, atores do mundo e de todos os tempos. Então, o cinema também ocupou esse espaço. Então, essa razão existe. Mas essa razão, ela explicaria, em parte, essa questão, não explicaria totalmente, porque é uma coisa no teatro que eles não substituem. Que é esse momento coletivo, todos eles podem... O cinema você pode ver com muita gente, mas pode ver sozinho também, é como se vê mais hoje cinema. Muito mais do que nos cinemas, você vê sozinho cinema no Netflix, lá nessas coisas que tem. Então, o teatro, esse lugar, essa assembleia, esse lugar que remonta a séculos e séculos, esse sim... não se explica inteiramente. Tanto que em muitos países os teatros continuam muito frequentados. Se você vai à França, o teatro é cheio, os teatros são cheios, muita gente. As peças podem durar 3 horas aqui, o teatro diz assim, tem mais de 1 hora? Podem durar 3 horas, não tem problema. Então, tem algum erro nacional nisso. E tem uma questão alinhada à educação também, né? Exatamente, a separação entre educação e arte e cultura. Mas, enfim, acho que tem isso sim, o teatro perdeu essa importância social, alguma coisa certamente, talvez tenha razão que o próprio teatro fez, por exemplo, talvez uma das coisas seja um teatro que quis combater, que quis resistir ao avanço do teatro industrial e do teatro eletrônico pelo divertimento, pelo entretenimento. Então, aí criou um teatro de entretenimento que não interessou a ninguém. Então, o teatro de entretenimento até interessa, lota, mas aquelas mesmas pessoas que veem televisão e uma parte de cinema. Quer dizer, então, aquele teatro... As pessoas que poderiam servir ao teatro, aquela assembleia, o lugar de pensamento, de discussão, de encontro, o pensamento andante, essas pessoas talvez não encontrem uma quantidade suficiente de teatro bom e que tenha essa dimensão de teatro de arte, de teatro de provocação. E aí, eu lembrei até agora de uma fala do Frateschi, que ele também... uma análise que ele fazendo sobre o teatro, ele comentou que também a lógica das políticas públicas de cultura, do jeito que estão formatadas, fazem com que muitas vezes a produção do teatro pense mais na relação de mercado, porque precisa do patrocínio, do que na relação com o público, que elas esvaziaram essa frente da relação teatro-público em nome da possibilidade de construir, né, uma peça, um projeto, de levar adiante, né? Ele tem razão. É verdade que isso acontece. E esse problema, ele também... O ruim dos problemas do teatro é que eles são maiores do que os que a gente, às vezes, a gente descobre, aponta, encontra... não é um problema, aí olha assim para eles, e ele é maior, ele não termina aqui, não. Ele vai abrindo, porque esse problema é gravíssimo, porque, por outro lado, quer dizer, tem essas políticas de apoio, as pessoas trabalham em função delas, e, por outro lado, mesmo independente delas, a relação teatro e custo, ou seja, produto e custo no teatro, é uma equação insolúvel. Se você calcular a quantidade de lugares à venda, os dias em que que o espetáculo se apresenta e que, portanto, vende o produto, o número de lugares, o preço do ingresso, por um lado, que é, então, a receita, e, por outro lado, a despesa, que é o elenco, os técnicos, a construção de cenário, a iluminação, os figurinos, tudo, essa operação não casa. Ela não bate. Não bate, não bate. Em nenhum lugar do mundo, nem nos Estados Unidos. Ela bate na Broadway, mas a Broadway é uma coisa à parte. Não faz lá, tem mil, como é que chama, fontes de renda, sim, camiseta, isso, aquilo. É todos os dias da semana, sem exceção. São teatros em número, vários horários e tal. Mas, eu digo nem nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos existe uma instituição que associa, digamos, todos os teatros importantes de lá, sei lá, Wooster Group, Arena Stage, sei lá, todos que você imaginar,
no que eles chamam de teatro profissional sem fins lucrativos. E eles não têm fins lucrativos por uma razão, porque a bilheteria responde por menos da metade do custo deles. E aí eles conseguem dinheiros com patrocinadores privados, com mil coisas, e não podem ter lucro, porque se você não tem a bilheteria suficiente, você não vai conseguir dinheiro para ter lucro, você tem que conseguir dinheiro para manter, né, a estrutura. E aí, para a gente fechar essa conversa, você vem aí numa experiência que também é outra coisa fantástica com o projeto do Felipe de Carolis, né, com Incêndios, com Céus, e aí vem uma terceira aí, né, na trilogia, e que eu acho que te levou a um convite para fazer Incêndios no Uruguai. Como é que vai ser essa experiência de Incêndios no Uruguai? Você está informado, né? Não, por acaso, o Felipe conseguiu esse texto primeiro, foi quem descobriu para a gente. Quer dizer, ele é um cara super descoberto, porque a obra dele é famosíssima na França. Nesse momento ele é o As de Moawad. Nesse momento ele é o diretor artístico do Teatro de la Colline, Teatro Nacional, um dos teatros nacionais da França, que é outro movimento fantástico. Os teatros nacionais da França, aquilo que eu falei da França, existe por causa dessas coisas. E o Felipe, ele viu essa peça a partir do filme e tal, e aí chamou minha atenção para ela. E aí já mais recentemente fiz Os Céus. Não tenho planos nesse momento de fazer um próximo, mas pode até ser e tal. É um autor maravilhoso, super legal, e essa coisa do empenho do Felipe, dessa dedicação dele é super bacana e enfim, bonita. Agora, a coisa do Uruguai, eu tenho uma relação muito próxima ao Uruguai. Entre 1984 e 2000, 1999, eu trabalhei muito no Uruguai. Eu convivi muito com o teatro uruguaio. Tenho uma proximidade imensa. Eu fui pela primeira vez dirigir uma peça lá, acho que aí em 84, 85, que foi o Mefisto da Minuschini, do Klaus Mann, adaptado pela Minuschini, com a Comédia Nacional do Uruguai. O Uruguai tem um teatro interessantíssimo. É uma referência, seria uma referência para o Brasil. No Uruguai o teatro tem importância social. Tem uma companhia estatal que chama Comédia Nacional do Uruguai, que foi criada em 1946 e existe até hoje. Eu dirigi o espetáculo do Cinquentenário em 96, uma peça sobre o Molière, do Bulgakov. E tem uma outra companhia, e tem o Teatro Independente, que são os grupos criados ao longo do século passado, cujo grupo mais importante é o grupo El Galpón, que foi criado em 1949. Eu também dirigi o espetáculo de Cinquentenário em 99, Lucifer de Boêmia, do Valle Inclán. E eu fiz algumas coisas com essas duas companhias, com uma do Independente e com a oficial. Enfim, e todos os anos, eu desde 2000, não consigo voltar. Eles me querem que eu volte, me mandam projetos, mas eu nunca mais tive tempo para ficar 3, 4, 5 meses lá. Nesse período eu cheguei a ter apartamento alugado para não ficar em hotel, de tanto eu ia ao Uruguai, levei espetáculos aqui, montei lá, montei uma ópera, dei muitas oficinas, enfim, quase uruguaio, quase. Tem até um time que eu torço lá, que é um time pequeno, não torço nem Nacional nem Penharol, torço pelos rentistas, enfim. E aí, na verdade, quando mais uma vez eles me chamaram para fazer uma coisa lá, me ocorreu que eu podia ficar menos tempo se eu fizesse um espetáculo que eu já fiz aqui e que já tem uma mise-en-scène. Então eu achei também que esse pode ser uma outra forma, dizendo, eu achei, isso outras pessoas fazem, devem fazer pelo mundo e tal, que é manter um teatro, como é que chama? Manter mise-en-scène, manter uma mise-en-scène e fazer, por exemplo, inclusive o próprio custo do espetáculo fica menor. Eu vou fazer com El Galpón, vou levar o cenário, a música, parte do figurino, a iluminação, o desenho de luz, toda a música, gravada inclusive, a música,
enfim, os objetos de cena, vou levar tudo e atender o convite que todo ano, mais ou menos, o Galpão me faz, e a Comédia e outros grupos, de ir para lá e poder fazer em menos tempo e de uma forma que dizer assim, dar um pouco mais dar uma sobrevida a essa arte tão efêmera que é o teatro. Quer dizer, serão outros atores e tal, mas uma mise-en-scène, ela, claro que terá adaptações e tal, mas uma mise-en-scène, ela é uma escrita em si. O teatro tem a escrita do texto e tem a escrita cênica. Eu, enfim, um pouco ando nos dois territórios, mas o meu território preferencial, ou seja, que mais andei ao longo da minha vida, foi o da escrita cênica. Então, eu posso trabalhar essa escrita cênica, entendeu? E refazer. Aliás, eu digo isso, mas eu fiz isso uma vez no começo da carreira com a Argentina. Eu montei em Buenos Aires um espetáculo que eu tinha montado no Rio nos anos 70. Que legal isso. E nem me lembrava disso, falando aqui com você, que eu me lembrei como uma coisa nova. Nada é novo. E é isso que eu vou fazer lá. Vou montar agora, daqui a pouco, o Incêndios com a Instituição Teatral El Galpón, que é uma companhia formidável, que, como eu disse, foi fundada em 1949. Na época da ditadura, a companhia viveu no exílio sem deixar de trabalhar. Foram para o México. No México conseguiram uma sala e trabalharam 10 anos lá, nessa sala, sem deixar de existir. Quando houve a democratização, eles voltaram para mostrar a importância do teatro no Uruguai. Quando eles voltaram, eles do aeroporto até a sede deles, que foi devolvida, que tinha sido confiscada, eles voltaram que nem um time de futebol voltando de uma Copa do Mundo campeão. Eles voltaram desfilando em carro aberto, do aeroporto até a sede deles, com as pessoas na rua recebendo e aplaudindo. Incrível isso, que lindo. É assim o teatro do Uruguai. Nossa, muitíssimo obrigada por essa conversa, valeu muito. Obrigado a você, Bia. E se você gostou, curta, compartilhe, já sabe.